Recentemente eu passei por uma situação que de fato colocou pontos de interrogação na minha cabeça em todos os sentidos, e foi através de uma perda e de um livro que fez eu ressignificar muitas coisas, muitos momentos e muitas percepções que eu estava tendo atualmente, que eu vi o quanto estavam alteradas. Esse vídeo fala sobre o luto, fala sobre a perda de um animalzinho que no primeiro momento a gente acha que é uma punição terrível a perda, mas depois quando a gente começa a entender melhor, a compreender melhor o que é a vida, o que é a morte, o que é o renascer, a gente consegue modificar essa nossa percepção, modificar o nosso pensamento, o nosso sentimento em função daquilo ali, e a gente vê que não existe punição, mas tudo faz parte desse aprendizado divino que é a vida. Gente, eu passei um bom tempo ausente, offline do YouTube, do Instagram, porque num primeiro momento eu estava mais focado em aprender algumas novas técnicas de vídeo e de edição e, bom, todas essas funções que a gente tem que aprender quando a gente resolve trabalhar com mídia social. E só que eu fui surpreendido por uma situação que me fez colocar à prova tudo o que eu venho aqui no YouTube, no Instagram, pregar, que eu acredito, que eu estudei e que eu tenho fundamentos cruciais que eu acredito que aquilo ali de fato é um segmento mais assertivo e lógico para a gente viver uma vida com mais plenitude, com mais harmonia, com mais equilíbrio. A perda da minha pequena, da Leninha, que é uma cachorrinha que veio para nossa vida em 2013, 2014, eu acho, de uma forma muito rápida, né? Ela veio, tomou conta da nossa família e sempre nos trouxe extrema alegria por ser aquele bichinho assim que a gente quer ter por perto, aquele bichinho que a gente quer estar junto o tempo todo, que a gente quer mimar, que a gente quer brincar. Então ela sempre teve uma personalidade bem diferente dos outros, que os meus outros cachorros eles têm uma personalidade um pouco mais peculiar. A Leninha sempre teve uma personalidade diferente, uma coisa mais criança o tempo todo. E isso sempre me encantou e sempre me trouxe aquele aconchego muito grande de estar perto dela. Infelizmente, a gente descobriu um câncer nela que levou a minha pequena de uma forma muito rápida e muito triste, porque a gente teve que optar pela eutanásia, e a eutanásia, embora seja um caminho muito rápido e menos doloroso para eles, é muito mais tenso, complexo e doloroso para os tutores que tomam essa decisão de fazer isso para poupar, né, o sofrimento do animalzinho. Quando isso aconteceu, eu fiquei em luto. Então, eu já estava em luto há 2 semanas que antecederam, de fato, o acontecimento, e eu permaneci em luto nas semanas que sucederam o que aconteceu. E eu vi o quão difícil, o quão complexo isso foi para mim, porque naquele momento eu não vi absolutamente nada de positivo em nada. Então, no outro dia, brilhou um sol lindo, o que faz muito tempo que a gente não vê aqui no Rio Grande do Sul, né? Dias de sol, e brilhou um sol lindo, sem nuvens, apenas um sol, o céu de brigadeiro. Mas para mim tudo estava cinza, tudo estava turvo, e eu não conseguia ver absolutamente nada de feliz e nada que fizesse sentido na minha vida naquele momento, por eu ter um apego, um amor incondicional, mútuo, que eu sinto por eles. E horas depois do que aconteceu, eu fui na minha prateleira onde eu tenho os livros aqui em casa, e eu vi um livro que eu tinha comprado há 8 anos atrás numa livraria, num shopping daqui. E aí eu pensei, eu vou ler esse livro porque esse livro vai me ajudar. E, gente, o livro ajudou. O livro ajudou e ajudou muito. E aí, conforme eu fui lendo e fui vendo as explicações, que era, de fato, um livro que falava sobre o desencarne dos animais.
um desencarne dos bichinhos, dos cachorros em especial. E a missão que esses animais têm com a gente. O que eles fazem, qual é a troca de energia que eles têm conosco. E aí, eu me lembrei do momento que eu comprei esse livro. Que eu estava nessa livraria, e eu estava com uma sacolinha dessas que a gente começa a colocar as coisas para dentro. Eu já estava, eu acho que com 7, 8 livros dentro, e a minha mãe estava junto, e ela pegou esse livro, olhou para mim e disse assim, referindo que era sobre cachorro. E eu disse, eu vou levar. Peguei o livro, coloquei dentro da cesta, continuei vendo mais alguns, fui pro caixa, paguei. E aí, quando eu cheguei em casa, eu olhei a contracapa do livro para ver sobre o que falava, porque nem isso eu olhei. Eu só olhei a capa e comprei. E aí, na época, eu lembro que eu olhei a contracapa, e falava sobre um cachorrinho que tinha sofrido muitos maus tratos. E eu pensei, eu não vou ler esse livro. Eu não tenho coragem, porque eu não consigo ver vídeos que falam sobre maus tratos. Quando a gente está, às vezes, com a televisão ligada no noticiário e fala sobre um animal que passou por maus tratos, eu não consigo ver. Eu mudo a TV, eu deixo ela desligada, mas eu não consigo ver, porque isso mexe muito com todos os meus sentidos, com todos os sentimentos que eu tenho aqui de justiça, de injustiça, enfim. E, para minha surpresa, eu li todo o livro e o livro não falou sobre maus tratos. Tampouco tinha uma informação na contracapa que falava sobre isso. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? O universo, ele tem diferentes formas de manifestar situações pra gente. E, às vezes, a gente toma uma atitude, assim, em algum determinado momento da vida, e a gente compra alguma coisa, ou fala alguma coisa, ou faz alguma coisa, que na hora não faz muito sentido. Mas que, com o passar do tempo, aquilo lá se comunica de alguma forma com a nossa realidade atual. E foi o que aconteceu nessa situação. Porque eu comprei um livro que ele ficou com o plástico ainda durante um tempo, e depois eu fui ver que a contracapa falava de um assunto que eu não queria saber, que eu não tinha interesse nenhum de trazer para minha consciência, algo que, de fato, ia me trazer tristeza, ia me trazer revolta, né, por ler a história de um animalzinho, e era um livro psicografado. Para minha surpresa, não era o livro que eu achei ter lido naquele momento na contracapa. E esse livro fala sobre a missão dos animais na nossa vida. Principalmente, especialmente, os cachorros, que fazem com que nós trabalhemos o amor incondicional e o perdão. E hoje eu vi que, de fato, gente, realmente tudo é um aprendizado na vida, e a gente está caminhando dentro de uma jornada, né, dentro de um trajeto evolutivo que faz com que nós nos aprimoremos a todo instante. E é preciso que nós tenhamos consciência disso para que a gente consiga perceber os insights, perceber as conexões, perceber as orientações que o plano espiritual nos dá, que a espiritualidade nos traz. E, em paralelo com isso, vem a questão de nós honrarmos a nossa verdade. E sempre quando eu digo em honrar a verdade, o que é? É a gente não mascarar os nossos sentimentos. É a gente sentir o que realmente nós estamos sentindo. Então, eu precisei sair do YouTube, sair do Instagram, não ver nada, não responder ninguém, para eu viver o meu luto, para eu chorar, sentir a tristeza que eu estava sentindo. Chorar até desidratar, como foi. Eu passei dias e dias chorando, porque eu tenho um apego e um amor muito grande por eles. Então, cogitar eles não estarem comigo é muito doloroso. E aí entra também a questão do controle, porque essas situações acontecem para mostrar que nós não temos o controle da nossa vida. A gente não tem o controle das situações. Então, a gente tem que perceber as situações, como elas estão se desenvolvendo, tentar aprender com elas, ser, de fato, seres humanos melhores, né? Um ser humano onde sente empatia pelo outro, onde sente compaixão, onde se coloca no lugar do outro, né? Mas no momento que acontecem essas coisas, a gente vê que a gente não tem o controle, porque a morte independe de nós, né? Essa separação, essa ruptura, né, física de a Leninha ter partido e ter ido para outro plano, eu não tinha mais o que fazer.
E eu tive que lidar com essa ruptura, eu tive que lidar com essa separação. Hoje eu consigo falar isso, né, de uma forma que dói ainda, mas eu estou com um ponto racional um pouco mais presente do que eu estava anteriormente, porque antes era só emoção e a única coisa que eu via era todo esse apego físico. Eu só pensava na injustiça de ela ter ido, na injustiça de eu ter perdido, né? E hoje eu consigo, de uma forma mais assertiva, racionalizar um pouco mais toda essa circunstância que se acometeu. Então, o que eu quero trazer para vocês nesse vídeo é que a gente tenha mais essa ideia, essa percepção de, às vezes a gente faz uma coisa numa determinada fase da nossa vida e a gente fica ali, eu nem precisava ter comprado isso, eu nem precisava ter feito isso, não sei o quê. Só que às vezes isso aí é um certo comunicado do universo naquele momento para a gente ter aquela atitude, para a gente comprar alguma coisa, para a gente ter acesso a alguma coisa, e que lá na frente isso aí venha a se comunicar com alguma situação que a gente está vivendo. No meu caso foi um livro que eu achei que eu não ia ler, um livro que eu cogitei até dar para uma vizinha minha, para uma amiga minha aqui, e que ela é cachorreira que nem eu, porque eu não ia ler aquele livro, e ela ficou interessada, e eu disse, eu vou te dar o livro então. E o livro ficou ali e eu acabei não dando. E aí hoje eu vejo que aquele livro estava me esperando. Ele tinha um momento certo para ele se materializar na minha frente, assim, para eu conseguir ter acesso ao teor dele e de uma forma, né, ele conseguir atenuar um pouco o que eu estava sentindo. E concluindo toda esse raciocínio que eu trouxe, é preciso que nós honremos a nossa verdade nesse sentido também. Então, eu não tinha como vir aqui fazer um vídeo, falar sobre amor, falar sobre consciência, falar sobre positividade, falar sobre alegria, felicidade, vibração e sintonia, se naquele momento eu estava estraçalhado, dilacerado, com o coração quebrado. Mas hoje eu consigo vir aqui e falar isso de uma forma mais racional, que nós precisamos respeitar o nosso tempo de luto, o nosso tempo de tristeza, o nosso tempo de indignação, né, de descontentamento, de todos esses sentimentos assim que estão atrelados à perda, né, para a gente conseguir cair, juntar os nossos cacos, se levantar, sacudir a nossa poeira e voltar para o jogo. Então, esse vídeo era para falar exatamente sobre isso, sobre esse meu momento, e para dizer que as coisas passam, né? Por mais triste que uma situação pareça, por mais desafiadora que essa situação pareça, em algum momento ela vai começar a atenuar, em algum momento ela vai começar a diminuir, né, aquela tristeza, aquela indignação, e a gente vai conseguir ter acesso a um pensamento mais racional para seguir em frente. Então, se você, né, tá passando por alguma situação semelhante, saiba que passa, né? Tem se não me engano, era o Chico Xavier que falava que tudo passa na vida, né? Os momentos bons passam e os momentos ruins passam. E o meu avô falava muito disso, que depois de um temporal sempre vinha um dia de sol, né? Podia demorar um pouquinho, mas que viriam os dias de sol. E eu acredito que esse temporal está passando agora para mim e eu vou conseguir seguir em frente de uma forma melhor. Então, é isso, e que a gente tenha consciência para observar todos esses insights do universo e manter o contato com a espiritualidade para que nós consigamos evoluir da melhor forma possível nessa jornada espiritual que a gente está tendo aqui nesse plano físico. É isso, gente. Gratidão, namastê.